Olá, meu nome é Alcides dos Santos, eu sou advogado especialista em direito imobiliário e hoje eu quero conversar com você a respeito de direito de herança e direito de meação. Tem surgido assim, muitas perguntas aqui no meu escritório a respeito desse assunto. A pessoa às vezes chega e diz o seguinte: olha, eu sou casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Note bem, sou casado pelo regime de comunhão parcial de bens há 5 anos com uma pessoa. E durante esses 5 anos, eu e o meu cônjuge, nós construímos um patrimônio de 100 mil reais. Na constância do casamento, o meu cônjuge, ele recebeu uma herança dos pais dele de mais 100 mil reais. A pergunta é: eu tenho direito à herança desses 200 mil reais, juntamente com o meu único filho, ou eu vou ter meação sobre esses 200 mil reais, vou receber 100 e 100 mil vai ficar para o meu filho? Como fica essa situação? Eu sou também herdeira com o meu filho ou tenho apenas direito de meação? Primeiramente, é importante esclarecer que no regime de comunhão parcial de bens, todo o patrimônio que é construído, que é adquirido na constância do casamento, ele se torna um patrimônio comum, bem comum dos cônjuges. Os cônjuges são verdadeiros sócios. Porém, a lei ela traz a exceção daqueles bens que foram adquiridos anteriormente ao casamento por apenas um dos cônjuges. E também naquelas hipóteses em que um dos cônjuges venham a receber, por efeito de uma doação ou de uma herança, uma sucessão hereditária em que esse cônjuge recebeu um patrimônio. Então esse patrimônio vai ser um patrimônio particular daquele cônjuge. Ele não se comunica com o patrimônio comum de ambos os cônjuges. E com a morte, o que vai acontecer é o seguinte: surge então a pergunta: vai haver direito de herança para o cônjuge ou não? Pois bem, o artigo 1869 do Código Civil, que é um artigo que tem uma redação, uma oração negativa, que não é afirmativa, difícil de interpretar, e muita gente acaba não conseguindo entender muito bem o que quer dizer esse artigo. Em síntese, esse artigo diz que herdará com o descendente em conjunto o cônjuge nos casos, em todos os casos, exceto, a regra geral é herdará o descendente com o cônjuge, exceto quando os cônjuges forem casados sob regime de comunhão universal de bens, os cônjuges forem casados sob regime de separação de bens, os cônjuges o cônjuge falecido, o autor da herança que nós chamamos, não tiver bens particulares. Nestes casos, não haverá direito de herança do cônjuge conjuntamente em concorrência com os descendentes. Então, no caso exemplificado por mim, há um patrimônio comum de 100 mil reais, há um patrimônio particular de 100 mil reais. Vamos destrinchar. Primeiramente, o patrimônio comum vai haver direito de meação. Automaticamente, o cônjuge superte, ou seja, aquele cônjuge que sobreviveu ao falecido, ao autor da herança, ele vai ter direito a 50% do patrimônio comum. Mas e em relação ao patrimônio particular do cônjuge falecido? Sobre o patrimônio particular do cônjuge falecido, o cônjuge superte vai ter direito de herança. E no exemplo dado, que havia apenas um herdeiro e o patrimônio particular era de 100 mil reais, 50 mil reais fica com o cônjuge e 50 mil reais fica com o herdeiro. Desta forma, então nós temos o direito de herança e temos também neste inventário o direito à meação. Há um adágio jurídico que diz: quem meia não herda e quem herda não meia. O que quer dizer isso? É o direito de meação. Quem tem direito de meação, que recebe a metade daquele determinado patrimônio, ele não vai ter direito de herança sobre este patrimônio, que é o patrimônio comum.
Sobre o patrimônio particular, vai haver direito de herança, mas não vai haver direito de meiação. É assim que funciona na prática as coisas. Se você gostou desse vídeo, eu te peço aí para compartilhar, também para dar um joinha e se inscreva lá no meu canal, que você vai me ajudar muito.